Bom, pessoal, retomando o que a gente viu no vídeo anterior, um exercício onde ele diz assim, ó, sabendo que o par ordenado 2A e A é solução da equação 4x mais 3y igual a 10, vamos determinar o valor de A. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o x por 2A e o y por A. Fazendo essa substituição, eu tenho 4 vezes 2A mais 3 vezes A igual a 10. Agora a minha equação tem uma única incógnita, que é o A. E eu posso trabalhar isso aqui. 4 vezes 2, 8A. 3 vezes A, 3A. Aqui 8A mais 3A, 11A igual a 10. 11 vezes A igual a 10. Contrário da multiplicação, divisão. Então A igual a 10 dividido por 11. Conclusão. Quem é o meu conjunto de solução ali, né? Aqui eu já determinei o A, já está fechado. Mas quem é esse conjunto de solução aqui? 2A e A. É o 20 onzeavos e o 10 onzeavos. Ele é a solução da equação. É a única? Não, com certeza não. Tem várias soluções ali, mas ele é uma das soluções. Ah, professor, então se tem várias soluções, qualquer uma é solução? Não. Tem infinitas, mas nem todo mundo é solução. Ok? Cuidado com isso daí. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre sistemas de equações lineares. No começo do vídeo anterior, eu mostrei para vocês um exemplo de uma empresa de logística com containers e como alocar esses recipientes e containers para fazer um transporte. Ok? Vou trazer um outro exemplo agora. Nas aulas de química, por exemplo, você vê lá reações químicas que formam equações, né? Uma equação química. Eu tenho aqui o gás metano, que entra em combustão junto com o gás oxigênio e vai se transformar em gás carbônico e água, né? Então, a combustão do metano com oxigênio gera gás carbônico e água. Essa parte à esquerda é o que a gente chama de reagentes, que vai entrar na equação. E o que vai sair são os produtos. Algo que é muito importante é a contabilidade de átomos. Nota que nos reagentes entra um átomo de carbono junto com o metano. E nos produtos está saindo um átomo de carbono junto com o gás carbônico. Porém, estão entrando 4 átomos de hidrogênio junto com o metano e saindo apenas 2 átomos de hidrogênio junto com a água. Estão entrando 2 átomos de oxigênio com o oxigênio, né, com o gás oxigênio, mas estão saindo 3 átomos de oxigênio, sendo 2 com o gás carbônico e 1 com a água. Isso aqui nos mostra que essa equação está desbalanceada ou desequilibrada, ok? Para atingir o equilíbrio, eu preciso alterar as quantidades de reagentes e produtos. Quantos reagentes estão entrando e quantos produtos estão entrando. Então, uma equação química ela vai ser dita balanceada quando o número de átomos que entra é igual ao número de átomos que sai. O número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos dos produtos. Então, vamos balancear essa equação da combustão do gás metano. Tá? Para isso, o que eu vou falar? Ó, estão entrando A moléculas de metano vão combinar com B moléculas de oxigênio. Isso vai sair C moléculas de gás carbônico e D moléculas de água. Então eu tenho aqui 4 incógnitas. A, B, C e D são as minhas incógnitas. Ok? O que eu consigo construir com essas 4 incógnitas? Para cada elemento, eu vou contar a quantidade de átomos que entra, a quantidade de átomos que sai. Então eu vou analisar primeiro o carbono. Entram A átomos com o metano e saem C átomos com o gás carbônico. Então A tem que ser igual a C. A primeira relação que eu tenho nisso tudo é que A e C tem que ser o mesmo número. Ok? Olhando para o hidrogênio, entram 4A átomos de hidrogênio aqui
e saem 2D átomos de hidrogênio lá na água. Então, 4A do que entra tem que ser igual a 2D do que sai. Opa, então o D é a metade do A. Posso dizer que o D é a metade do C? Posso também, tá bom? Ou o A e o C são o dobro do D. E isso é necessário para estar balanceado. Veja que nenhuma equação ainda falou da minha incógnita B, tá? Para isso eu vou falar do oxigênio, porque o B ele lida diretamente com a molécula de oxigênio. Entram na equação 2B átomos de oxigênio, com as moléculas de oxigênio, e saem 2C mais D átomos nas moléculas de gás carbônico e água. Saem 2 oxigênios aqui, mais um lá. 2C mais D. E aí eu tenho então essa terceira equação aqui. Logo, para que a minha equação esteja balanceada, é necessário que eu resolva todas essas equações simultaneamente. Ok? Então, eu teria essa situação aqui. Como eu falei anteriormente, né? Aqui eu poderia escrever assim, ó, que 2A igual a D. Aqui, como A e C são iguais, eu também poderia dizer então que 2C igual a D. Então eu posso trocar esses 2C por um D. E aí eu teria essa equação 2B igual a 2D, que seria a mesma coisa que B igual a D. Então eu já resumi esse meu sistema para A igual a C, 2A igual a D e B igual a D. E aí eu posso ir trabalhando soluções que encontrem apoio nisso aqui. Por exemplo, A igual a 2, B igual a 4, C igual a 2, D igual a 4. Porque aí o B e o D que são iguais são o dobro do A e do C. Vamos verificar aqui. 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. 8 átomos de hidrogênio, 4 vezes 2, 8 átomos de hidrogênio. O B é 4, 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio. 2 vezes 2, 4 aqui, e 4 vezes 1, mais 4 aqui, 8 átomos de oxigênio. Essa solução é única? Não, essa não é a solução única. Esse sistema de equações teria outras soluções. Por quê? Porque eu cheguei em 3 equações com 4 incógnitas. Quando o número de equações incógnitas não é o mesmo, eu posso fazer algumas transformações, eu posso mexer, mas se o número de incógnitas é maior que o número de equações, normalmente eu vou ter infinitas soluções. A gente vai discutir isso mais para frente, tá bom? De agora é interessante entender esse tipo de estrutura. Normalmente eu vou representar assim, ó, com uma chave e as equações listadas uma em cima da outra. Então, um sistema de equações lineares, a gente diz que ele tem m equações com n incógnitas. É um conjunto de equações lineares escritos nesse formato. A primeira equação, né, aqui eu tenho a primeira equação, aqui eu tenho a segunda equação, aqui eu tenho a terceira equação, até que na última linha eu tenho a mésima equação. Nota que em cada uma das equações eu estou trabalhando as n incógnitas. Ok? Em cada uma delas as n incógnitas. Na primeira linha eu tenho o A11, A12, A13 até o A1n de coeficientes. Na segunda equação eu vou ter o A21, A22, A2n. Note que esse primeiro índice do A, né, lembra que a gente falava de A e J na matriz? O primeiro índice vai dizer a linha que está, e o I da matriz era a linha. Enquanto que o segundo índice vai dizer a coluna, que aí tem a ver com a variável. E o J realmente era o índice da coluna nas matrizes. O conceito de matriz não sai aqui. A gente vai continuar falando de matriz. Não na aula de hoje, mas na próxima aula com certeza. Tá? Então esses são os meus coeficientes reais. Quantos coeficientes eu tenho? M vezes N
coeficientes. Porque eu tenho m equações, m linhas, e n incógnitas, n colunas. Tá entendendo? Então, m vezes n coeficientes. E eu tenho também, aqui só uma letrinha, tá? Vou corrigir depois no slide lá. É bm. Eu tenho m termos independentes. A quantidade de termos independentes, ela é a quantidade de equações. Cada equação tem um termo independente. Ah, professor, se for zero, é zero, mas zero é um número. Não deixa de existir o termo independente ali. Tá bom? Alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, ó. Menos x mais y igual a 3, 2x menos 4y igual a menos 7. Quantas incógnitas? Uma, duas. Quantas equações? Uma, duas. Duas incógnitas e duas equações. Quando o número de incógnitas e equações é igual, a gente diz que é um sistema quadrado. Então, um sistema quadrado é aquele sistema onde o número de incógnitas e equações é o mesmo. Tá? Aqui, x mais y mais e igual a 6, x menos y mais 2e igual a 4. Eu tenho 3 incógnitas e apenas 2 equações. Não é quadrado, é retangular, eu não preciso desse nome, mas ele não é quadrado. Ok? Aqui, quando você olha assim rapidamente, você fala, opa, ele é quadrado, ó, 3 colunas e 3 linhas. Calma lá, respire fundo. Quem são as variáveis? x1, x3, x4. Na outra equação é x1, x2. Ah, o professor errou na digitação. x2 é diferente de x3 e x4. E na terceira equação é x2, x3 e x4. Aqui nessa equação é como se eu tivesse na frente aqui um 0 vezes x1. Aqui nessa segunda equação é como se eu tivesse aqui um mais 0 x3. E aqui nessa primeira equação, um mais 0 x2. Eu tenho quantas variáveis aqui? 4. 4 incógnitas e 3 equações. Então não é quadrado esse sistema não. Ok? Para ser um sistema quadrado, ele tem que ter o mesmo número de incógnitas e equações, e as incógnitas têm que ser as mesmas em todas as equações. Não adianta, a primeira equação tem 3 incógnitas, a segunda tem 3 e a terceira tem 3. Não. Olhe qual é a equação. Não adianta ter aqui x, y, z e na outra ter x, w, t e na outra ter x, z e r. Não. Tem que ser a mesma incógnita em todas as equações. Tá ok? Por isso aqui são 4 incógnitas. Nesse último exemplo, eu vejo aqui que as incógnitas são x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z. 3 incógnitas, mas 4 equações. Beleza? Tranquilo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a solução de um sistema, alguns métodos que a gente já viu e também algumas ideias já de classificação de sistema. Acompanha aí, segue comigo nos próximos vídeos.